Então a gente vai começar aí a nossa aula do nosso vocal objetivo. Eu não sou formado em canto, mas eu vou passar uma parte teórica do que a gente vai estar trabalhando nos nossos ensaios, ok? A pergunta que eu vou responder logo de primeira é o que é a segunda voz, que a gente sempre ouve falar nisso, né? O que é essa segunda voz? A segunda voz nada mais é do que a gente vai ter uma melodia principal em cima, que é aquela melodia que você reconhece a música, né? Se eu cantar essa, por exemplo, é uma melodia. Essa seria a primeira voz que a gente conhece. E a segunda voz, que é uma outra linha que está abaixo dessa melodia, vai ser uma voz que vai formar um intervalo entre elas. Essa nomenclatura de segunda voz, de primeira voz, a gente tem muito em relação aos cantores sertanejos, né? Que tem sempre aquela dupla sertaneja que faz uma voz e o outro faz uma segunda voz. Mas na verdade, essa relação das vozes vem sempre em quatro vozes que a gente tem. A gente pode analisar sempre cada uma fazendo um desenho diferente, um contorno diferente. Então, o que são essas vozes, né? A gente pode ver também que cada voz vai ter um ponto nela ali. Em comum, que normalmente são as sílabas de cada letra, né? E juntando essas bolinhas, essas notas, vão formar blocos sonoros com essas quatro vozes, normalmente, né? E o que são esses blocos? Esses blocos nada mais é do que um acorde, que é exatamente aquele mesmo acorde que a gente ouve no piano, que a gente vai ouvir na guitarra, no violão. São formados de que esses acordes? De notas. Então, peraí. Então, uma melodia, ela está sendo cantada, são notas ali. Então, por exemplo, sol, lá, lá, sol, lá, dó. Mas e aí, então? Por que então as pessoas não cantam notas? Obviamente precisa colocar a letra, né? Por exemplo, ele poderia substituir essas notas por uma palavra. Alegria, Senhor. Pronto. Ele tem já uma melodia ali. Uma outra voz poderia estar fazendo Mi, Fá, Fá, Ré, Fá, Sol. E uma outra fazendo Dó, 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 Si, Dó, Mi. E assim por diante. Cada voz vai fazer uma combinação diferente. Para quê? Para formar um acorde, como a gente viu. Então, a gente vai conhecer um pouco dos nomes dessas vozes, que é o que? A primeira é soprano, que é aquela voz mais aguda. Uma voz entre o agudo ali vai ser o contralto, que são vozes femininas, né? Soprano e contralto. O tenor, que começa a voz masculina, e duas vozes graves, normalmente, que é o barítono, meio intermediário, e o baixo. Então, isso formou um quarteto vocal, normalmente. Só que no nosso trabalho aqui, a gente vai focar mais nessas três notas aqui, Dó, Mi, Sol, ou seja, em três vozes. Essas vozes que formam um acorde. Então vamos começar. Eu vou começar com as notas mais comuns que a gente conhece, que é Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. Vou colocar entre elas aqui as sete notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas a gente já sempre ouviu falar nelas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que se eu acrescento aqui um Dó no final de novo, fechando eu tenho uma escala maior. Então eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu tenho uma melodia, de certa forma, parecendo uma escada. Se eu colocar aqui, ó, começando lá do grave. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Terminando lá no agudo, ó. Dó. Eu posso voltar, descer essa escala. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ascendendo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A escala maior ela é a base da nossa música ocidental. Que a gente pode, às vezes uma pessoa não conhece nada de música,
de teoria musical, assim, mas de tanto ouvir uma música, ela começa a desenvolver a capacidade de fazer uma segunda voz, de fazer uma terceira voz, uma quarta voz, porque ela já começa a compreender como são esses intervalos. Ela já tem em mente esse desenho dessa melodia. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E o nosso estudo vai ser baseado principalmente na escala, né, em cantar a escala. Então, ao longo dos nossos vídeos, a gente vai sempre estar voltando nessa mesma questão. Mas a gente vai conhecer um pouco de como é formada essa escala. Eu tenho que o dó e o ré, entre dó e ré eu tenho um espaço aí, certo? Antes de conhecer esse espaço, eu preciso conhecer um pouco sobre uns conceitos que vai facilitar, que seria esse intervalo entre essas duas notas. Então eu tenho aqui o semitom. O que seria semitom? Semitom nada mais é do que o menor intervalo empregado na música ocidental. Lá na música oriental vai ter microtons que a gente não vai estar em detalhe e não precisa também agora. Então, em um semitom, eu tenho também o tom. O que seria um tom? É uma coisa simples, é pura matemática. Um semitom mais um semitom, ou seja, meio tom, né? Eu vou ter um tom. Muito simples. Então, se o semitom é o menor intervalo empregado na música ocidental, eu vou ter entre dó e ré, eu vou ter mais uma notinha ali, então, que seria esse símbolo. O que é esse símbolo? Esse símbolo é o sustenido. Para que serve um sustenido, Alan? É um acidente musical que indica que a altura dessa nota deve ser elevada em um semitom, ou seja, meio tom. Então eu estou em dó, dó, vou elevar a nota em meio tom, dó, dó sustenido. Vou elevar mais meio tom, dó sustenido, ré. Pronto. Então, eu vi que entre dó e ré, eu tenho mais uma nota, que seria o que? Dó sustenido. Dó sustenido, ré. Então, beleza. Então, eu já compreendi que entre dó e ré, eu tenho dois meio tons ali, né? Que seria igual a um tom completo. Pronto, fechou. E como é que fica essa disposição na escala? Vamos dar uma olhada. Então, na escala eu tenho, entre ré e mi, eu tenho um sustenido. Entre mi e fá, eu não tenho sustenido, ele vai direto. Que ali só tem um meio tom, que é um semitom diatônico. E entre o si e o dó, a mesma coisa. Então eu tenho aqui entre o fá e o sol, eu tenho um fá sustenido, fá sustenido, sol. Entre o sol e o lá, a mesma coisa. Entre o lá e o si, a mesma coisa. Pronto, já entendi mais ou menos como é essa ordem dessas notas. Como é que ela que é formado a ordem das notas, né? Então eu posso concluir que entre dó e ré tem um tom, entre ré e mi eu tenho um outro tom, mi e fá eu vi que é um meio tom, então é um semitom, ok. Entre fá e sol mais um tom, entre sol e lá um tom, lá e si outro tom, si e dó um semitom. Pronto. Interessante isso. Então eu tenho mais ou menos um padrão aqui de tons, né? A escala diatônica que é conhecida, ela tem esse nome por causa disso, da quantidade de tons, que é baseada em tons, né? Então eu posso observar uma coisa interessante. Eu tenho dois padrões. Tom, tom, semitom. Tom, tom, semitom e dividido por um tom. Eu vou colocar aqui a escala de dó de novo para a gente se basear nela. Dó, ré, mi. Vamos cantar? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tetracordo aqui, que a gente vai chamar ele de... São 4 notas, né? Tetracordo. E vou colocar ele nesse lado esquerdo. Aqui embaixo. Sol, sol, lá, lá, si, dó. Pronto. E agora eu vou conseguir esse próximo padrão daqui. Aqui no gráfico está falando o quê? Que entre um tetracórdio para outro, a gente tem esse tom aí, grande no meio, tá vendo? Entre o quarto grau e o quinto. Então vai ser o quê? Eu tenho dó, a gente já viu lá em cima, no outro
na outra imagem que entre Dó e Ré eu tenho um tom. Então, a próxima nota vai ser Ré. Entre Ré, aqui ó, tá pedindo um tom entre Ré. Então, vamos lá. Eu estou em Ré, Ré vai ter sustenido. Depois de Ré sustenido eu tenho Mi. Pronto. Formei. Ou seja, meio tom de Ré, Ré sustenido, mais meio tom Mi. Chegou. Lembra que entre Mi e Fá nós tínhamos meio tom? Só que aqui agora, nesse padrão, está pedindo um tom. O que eu vou fazer? De Mi para Fá eu tenho meio. E de Fá para Fá sustenido eu vou ter mais meio. Assim eu tenho um tom. Então, na escala de Sol, o Fá ele é sustenido. Para ele entrar dentro desse padrão aqui. E fechando um semitom, eu estou em Fá sustenido, vou voltar. Sol, fechei. Então, se você ouvir bem, ela tem aquele mesmo desenho daquela escada que a gente cantou no início, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Pronto. Muito simples. Vamos conseguir agora a escala de Ré com o mesmo esquema que a gente fez. Então, vou colocar o Ré, Mi, Fá sustenido e o Sol aqui. Mesmo padrão. Peguei o tetracorde da direita e coloquei na esquerda. E vou conseguir agora de novo da direita. Um tom de Sol. Então, meio tom. Sol sustenido, mais meio tom. Lá. Ótimo. Um tom de Lá. Lá. Lá sustenido. Si. Agora um detalhe interessante, ó. Entre o Si, lá em cima tá pedindo um tom. O que eu tenho que fazer? É o mesmo caso do Fá sustenido. De Si para Dó eu vou ter meio tom. E eu preciso de mais meio tom para completar um tom. Então de Dó vai para Dó sustenido. E fechou mais um semitom em Ré. Então eu tenho a escala agora de Ré. Ré, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Sempre aquele mesmo desenho da escada. E esse desenho que a gente tem que sempre estar cantando para isso meio que o nosso cérebro entender quais são os intervalos que a gente vai ver no próximo vídeo. Então a gente notou aí que na escala de Dó não tinha nenhum sustenido, que é aquele símbolo parecendo um jogo da velha. Na escala de Sol já apareceu um. E na escala de Ré, nós já temos 2 sustenidos. Vamos continuar mais um aqui. Eu vou fazer isso um pouco mais rápido, porque é interessante. Se você quiser parar o vídeo agora e relembrar depois, tudo bem. Eu vou passando aqui só as próximas escalas com o mesmo método que a gente fez, que é sempre pegar a parte da direita e jogar na esquerda. Eu vou colocando aqui, por exemplo, Lá, Si, Dó, sustenido, né? Ré. E vou conseguir o da direita. Vou fazer isso um pouco mais rápido. E ao longo dos nossos cursos você pode estar retornando e sempre vendo quais são as notas daquela escala para a gente estar sempre aprendendo. E também conforme as músicas que a gente for cantando, a gente vai estar sempre relembrando. Vou completar aqui rapidinho para você olhar. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Mesma coisa, peguei o Mi e joguei para cá. Completei. Agora tá aparecendo um Sol sustenido, tá vendo? Se eu tô em Mi, um tom, mesma coisa, Fá sustenido. Já tô em cima em Fá sustenido. Então vai ser Fá sustenido, meio tom Sol, mais meio tom Sol sustenido. Por isso que tem ali. Completando, eu tenho um Lá, depois de Lá vou ter um tom Si, mesma coisa igual Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Se você observar, em cada escala ela vai somando mais um sustenido. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido e assim por diante. Pronto, interessante. Observando aqui agora, eu vi que a gente só viu notas com sustenido. Mas você pode perguntar para mim, mas e as notas com bemol? Que eu sempre ouço o pessoal falar Ré bemol, Mi bemol, como é que é feito? Nós observamos que o sustenido ele é um acidente que a gente usa para elevar a mesma nota em meio tom. Se eu estava em Dó, eu ia para Dó sustenido,
sempre sendo dó, mas porém sustenido, elevado meio tom. Esse próximo desenho que a gente vai ver, que é o quê? Que é o bemol, ele tem esse símbolo, que é um B. Ele vai... Para que ele serve? O outro era para elevar. Esse a gente vai alterar um semitom abaixo a nota, ou seja, nós estávamos em Ré. Ré, eu vou alterar meio tom abaixo. Ré, Ré bemol. Nota que eu estou descendo um degrau, como se fosse meio degrau. Ré, Ré, Ré bemol. Então, na mesma distância entre semitons, que no caso meio tom aqui, se eu estou em Ré bemol aqui, se eu descer mais um, eu volto para Dó. Então, este é a lógica do bemol, ele abaixar um semitom da nota. Se eu olhar aqui na disposição das notas que a gente tem aqui, sem ser a escala de Dó no caso, ou todas as notas, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu vou ter essa disposição dos bemóis, que é a mesma coisa entre meio tom ali, meio tom aqui. E se eu volto meio tom de Mi, o que acontece? Eu tenho um Mi bemol. Mi, Mi bemol. O Sol, mesma coisa. Sol, Sol bemol. Se eu voltar mais meio, Fá. E assim por diante. Um detalhe que eu vou tentar explicar aqui agora, que é algo bem interessante que acontece na música. A gente viu que no primeiro a gente não viu o sustenido no Mi e no Si. Lembra que não tinha? No bemol agora a gente vai compreender de outra forma e eu vou estar reforçando para a gente poder compreender de forma mais tranquila. Se eu tenho um Fá e eu preciso alterar esse Fá, a altura dele, em meio tom, ele vai para Fá bemol. Ou seja, o Fá bemol, se você olhar no som, ele tem o mesmo som do Mi. A mesma coisa acontece com o Dó. Dó, alterei meio tom, Si. Porque o Si e Dó, ele não tem sustenido, ele é meio tom mesmo. A mesma coisa vai acontecer aonde? No Mi e Fá. Se eu quero alterar o Mi meio tom acima, ele vai para um Mi sustenido. Mas o som dele a gente reconhece como Fá. Mas ele pode ser escrito como Mi sustenido, tanto faz. A mesma coisa com o Si, que pode ser um Si, Si sustenido. Na grafia vai estar escrito Si sustenido. O som pode ser o Dó também. Então aí a gente vai entrar em outro detalhe muito interessante. Que, olha só, o Ré bemol que está aqui e o Dó sustenido, ele tem o mesmo som. A mesma coisa acontece com o quê? Com o Mi bemol e o Ré sustenido. O mesmo som, mas pode ser escrito de forma diferente, dependendo da escala, como a gente viu. Sol bemol e o Fá bemol a mesma coisa. Perdão. O Sol bemol e o Fá sustenido, mesma coisa. Isso a gente ocasiona em um som igual, mas uma escrita diferente, que a gente conhece como notas enarmônicas, certo? Então a gente vai prosseguir agora com o quê? Com a forma da escala bemol. Lembra que eu peguei aqui o lado direito e consegui a escala de Sol? A gente vai fazer ao contrário agora. A gente vai pegar o lado esquerdo e vai colocar no lado direito. Então eu coloquei aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá. E agora eu preciso preencher esse outro que está vazio. Ou seja, em vez de ir para frente, eu vou tentar abaixar a nota, vou retornar aqui a sequência. O que eu tenho então? Antes de Dó agora, vai ser um tom. O padrão em cima é o mesmo, porque eu estou trabalhando com escala maior. Antes de Dó vai ser o quê? Então eu tinha Dó, antes de Dó eu tinha Si, e antes de Si eu tinha o quê? Si bemol. Pronto, já formei, já comecei a preencher ali o segundo. Antes de Si bemol, aqui está pedindo um semitom. Mesma lógica, estou em cima em Si bemol, ó, voltei meio tom, Lá. Antes de Lá, um tom, a gente já sabe que vai ser o Sol. E antes de Sol, Fá. Pronto, fechei a primeira escala com bemol, ó. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, Fá,
Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Lembrando, a melodia, o desenho da escada é sempre o mesmo, ó. Só mudou a altura da nota, que agora tá em Fá. Mesma coisa, se eu pegar o tetracorde agora da esquerda e colocar na direita, eu vou conseguir agora a escala de Si bemol, olha só. Antes de Fá, um tom antes de Fá, mesma coisa. Eu vou baixar meio tom, Mi. Antes de Mi mais meio tom, Mi bemol. Pronto, consegui preencher um tom entre essas duas notas aqui. Ali no padrão tá pedindo meio tom. Antes de Mi bemol, cair para Ré. Pronto. Antes de Ré, Dó. E antes de Dó, mesma coisa, que é o Si bemol. Então eu tenho agora aqui a escala de Si bemol. Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Mesma coisa. Ao longo do nosso curso a gente vai estar cantando as escalas e você pode estar retornando